Olá, boa noite. Estamos ao vivo, começando nossa live de hoje no Facebook, no Instagram. Tudo certo por aqui? Como que vocês estão? Sejam bem-vindas. O Facebook é um pouquinho mais lento aqui para avisar o público e o pessoal do Instagram já está chegando. Sejam bem-vindas. Vanessa, minha tutora, mentora aí do marketing digital, acompanhando hoje. A Vanessa Personal também. Que legal! E hoje a gente vai falar sobre hormônios e metabolismo. Olha só, quem aí tá curioso para saber um pouquinho mais sobre hormônios e metabolismo? Quais são os principais hormônios que regulam nosso metabolismo e como que a gente pode cuidar, né, dessas funções hormonais para que o nosso corpo funcione direitinho, para que o nosso metabolismo se mantenha acelerado. É isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou pedir para vocês que estão chegando, compartilhem essa live para a gente chamar mais gente aqui para tirar as dúvidas, para espalhar mesmo esse conhecimento, esse assunto, cercado de mitos, né? Então, tem muita gente aí que fala que está com metabolismo lento e hoje vocês vão entender um pouquinho mais se é isso mesmo, se não é. A Cris chegou também aqui no Instagram, seja bem-vinda. Bom, no Instagram, como que vocês vão fazer para compartilhar? Tem uma setinha, tipo um aviãozinho de papel. Aperta aí e manda para as pessoas que aparecerem na sua lista, pelo menos para as primeiras 5 pessoas que aparecem lá. Ou pensa naquela amiga que vive reclamando do metabolismo lento e manda para ela. E aqui no Facebook vocês têm um botão também para compartilhar essa live. Então vai lá e depois você volta aqui e coloca um joinha para eu saber que você compartilhou, tá bom? Gente, eu queria começar sabendo, primeira coisa, depois que vocês compartilharem, colocarem o joinha aí pra mim, de onde que vocês estão falando hoje, tá? Onde que minha mensagem chegou? Eu estou em Guarapuava, no Paraná, tá chovendo aqui, vocês estão vendo meu cabelo todo arrepiadinho por causa da chuva. E hoje não tá tão frio, e eu quero que vocês me contem onde que vocês estão, de que cidade que vocês estão falando. E uma próxima pergunta que eu tenho é: você tem o metabolismo lento? Me fala, qual que é a sua percepção? Você diagnosticou ou você percebe o seu metabolismo lento? Olha só, Jaqueline Dangui de Guarapuava. A Maria Goretti, que é nossa Slinda, né, aluna lá do Slim 15, ela já compartilhou, que legal, obrigada. Jaqueline também, muito bem. E eu vou falar um pouquinho para vocês, enquanto vocês respondem aí, né, se tem metabolismo lento ou não. Enquanto vocês respondem também de que cidade que vocês são. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, né, qual é o meu trabalho, o que eu faço. Tem gente de Niterói, Rio de Janeiro, que é a Cris. Ah, a Cris já tem acompanhado a gente aqui, né? Que legal. A Vanessa tá em Florianópolis, olha só, que cidade linda, né? E, bom, eu sou a Renata Michel, eu sou nutricionista há mais de 10 anos. Trabalhei muito tempo em consultório, agora com a pandemia estou trabalhando online. Trabalhava já online também, né, nos processos de coaching nutricional. E em parceria com a Vanessa Personal, a gente idealizou o Slim 15, que é um programa de emagrecimento de 15 dias. Então, tem treinos, tem alimentação saudável, mas não tem dieta. Então, mudança de hábitos mesmo e mentalidade, né? A gente fortalece a mentalidade aí para o emagrecimento. Basicamente, resumidamente, eu ajudo pessoas que cansaram de fazer dieta a criar hábitos, aqueles hábitos que elas levam para a vida toda. E vamos ver, o que vocês estão me respondendo sobre vocês aí? Denise de Araçatuba,
Que legal! Quero saber sobre o metabolismo de vocês. Me contem. Tem gente de metabolismo lento? Eu não estou vendo os comentários aqui do Facebook. Deixa eu tentar ver pelo computador. Que eu acho que o pessoal do Facebook tá me respondendo também. Eu é que não vi, tá? Vou entrar rapidinho aqui. Tá abrindo a página já. Para eu poder ler o pessoal do Facebook o que tá dizendo para mim. Vamos lá. Um minutinho de paciência só, tá? Metabolismo super lento da Denise. E como que é, Denise? É uma percepção sua? Ou você chegou a ter acompanhamento médico? Foi em endócrino? Foi em nutricionista? A Maria Goretti tem um metabolismo lento também. E a Denise tá falando que é uma percepção dela. Ok, muito bem. Realmente os comentários aqui do Facebook não aparecem pra mim. Eu vou pedir a gentileza aqui da Vanessa Personal. Vanessa, se você conseguir ver comentários lá no Facebook, tiver alguma dúvida, alguma coisa, você me manda aqui pelo Instagram. Olha só, porque eu não estou conseguindo ver os comentários. Né? E às vezes as pessoas mandam as dúvidas e tudo, mas não tá aparecendo pra mim. Que estranho. Tô até clicando aqui como se eu mesma fosse comentar, mas não aparece. Ok, vamos em frente então. Bom, acontece que muitas pessoas falam, eu tenho metabolismo lento, né? E quando a gente vai ver na hora da consulta, às vezes não é isso, tá? Às vezes acontece dela realmente não estar fazendo a lição de casa, com a alimentação, com o exercício físico, com o sono em dia. Então, por que eu vou explicar para vocês hoje os hormônios? Justamente para que vocês entendam a importância de cuidar de tudo isso e ativar esse metabolismo de uma forma que está ao alcance de vocês, tá? Sem precisar de medicamentos, né, suplementos, enfim, milhares de coisas, dietas radicais, porque também um erro muito comum que eu percebo é que as pessoas, quando pensam que estão com metabolismo lento, algumas podem estar mesmo, tá? Mas a maioria acha que está e quando a gente vai ver não está. Algumas pessoas, quando acham isso, o que elas fazem? Elas vão lá e exageram na dieta, tá? Elas vão com toda a força para cima da alimentação. E aí, às vezes, elas têm um efeito contrário, né? Que é justamente o corpo se defendendo deste estado de agressão ali, porque a pessoa não está ingerindo calorias suficientes, não está ingerindo nutrientes suficientes. E aí, sim, isso no longo prazo acaba deixando o metabolismo mais lento, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa questão das dietas muito restritivas, o impacto que elas têm no metabolismo, né? A gente já fez isso em outras lives. Então, hoje eu vou mais a fundo na questão dos hormônios para vocês, tá? E a Cris tá falando que ela já foi nutricionista, Dr. Maurício, que acompanhava ela, legal. Beleza. Isso, agora, Vanessa, começaram a subir aqui umas mensagens para mim, tá? Acho que agora vão começar a chegar os avisos do Facebook. Antes não tava aparecendo nada, era só eu mesmo. Agora ele tá me mostrando quem está ao vivo e tudo. Obrigada, tá? E, gente, então, primeira coisa que vocês já sabem, primeiro hormônio que vocês já sabem que está relacionado ao metabolismo, né? São os hormônios tireoidianos, que são dois, na verdade. T3 e T4, certo? E o que acontece muito? Às vezes a pessoa sabe, assim, que ela tem hipotireoidismo, né? Que ela tá com alteração
desses hormônios e ela acaba não cuidando da alimentação. É ou não é que acontece isso? Vou esperar a resposta de vocês aí. Alguém aqui que está acompanhando hoje tem hipotireoidismo? E aí eu vou falar para vocês como que cuida, né? Algumas coisas importantes, ou pelo menos os erros que mais aparecem nas consultas de quem está com hipotireoidismo e não está cuidando bem da alimentação, tá? Noeli chegou aqui e tá comentando que ela tem hipotireoidismo, olha só. Quem mais? Tem mais alguém aí com hipotireoidismo? Enquanto vocês respondem, eu vou lembrando vocês, compartilha essa live, vamos compartilhar conhecimento, porque tem muita gente sofrendo por aí, sem saber o que fazer com seu metabolismo, e hoje tem dicas muito importantes. Silmara também. Exame de sangue, Jaque. Não entendi, Vanessa. Ah, qual exame aparece? Nos exames de sangue. E assim, o hipotireoidismo, às vezes ele pode ainda não aparecer nos exames de sangue e já aparecer nos sintomas, tá? Então, por isso que é muito importante que você procure um profissional, procure um médico, um nutricionista que vai interpretar os seus exames e te dizer, tá? Às vezes não aparece, né, de cara ali nos exames, mas aí somado aos sintomas a gente consegue identificar, tá bom? E essas pessoas, normalmente com hipotireoidismo, elas não sabem que, por exemplo, o pão francês é um alimento que não é indicado, tá? Que é rico em cromo, então tem cromo lá que vai atrapalhar o funcionamento dessa tireoide. Os adoçantes, então é muito comum que a pessoa tente emagrecer já tirando, né, o açúcar, colocando adoçante no lugar. E os adoçantes, principalmente a sucralose, né, que é tão famosa aí, muita gente ainda acha que é saudável e vai lá, consome sucralose, só que ela tem cloro na composição e esse cloro também afeta o funcionamento da tireoide, tá? Então são os dois erros mais comuns que eu percebo nas consultas, né, nos históricos dessas pessoas que chegam para consultar com hipotireoidismo. E detox. Eu sou uma pessoa que indica muito detox, né? Que o detox ele realmente faz maravilhas assim na saúde da pessoa, se for bem acompanhado, se ela souber direitinho como fazer. Não é só suco, tá? E não é só líquido, então fique claro aí que tem muito mais do que isso dentro de uma alimentação detox. Só que quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela não pode ficar repetindo só suco de couve, tá? Quando ela faz o suco verde lá, a couve também vai atrapalhar, tá, essa questão do funcionamento da tireoide dela. Então, a gente sempre aconselha que a pessoa faça um rodízio de hortaliças na hora de fazer esse suco. Ok? Já compartilharam? Já curtiram? Vamos para a próxima questão aqui. Fiz até um lembrete aqui, um roteirinho, porque eu quero falar pelo menos desses 6 hormônios principais para vocês, tá? De forma muito rápida também para não roubar o tempo de vocês hoje. E o que é a próxima questão? É a questão do envelhecimento, né? Os hormônios aí ligados ao envelhecimento. Gente, muito importante. Na sexta-feira, às 20 horas, a gente vai ter uma live da Vanessa Personal, né? Que é a minha parceira no Slim 15, que trabalha junto comigo. E ela vai dar uma aula completinha para vocês sobre metabolismo, então é uma super aula. Hoje, na verdade, eu tô fazendo aqui uma introdução desse assunto com vocês e eu quero que vocês voltem para a aula da Vanessa na sexta-feira, combinado? Que é nesse mesmo horário e ela vai avisar, daí a gente vai avisar nas redes sociais onde que vai ser a aula, se vai ser Facebook ou Instagram ou de repente uma outra plataforma, tá?
Tem também aqui em cima, no Facebook, eu coloquei o link do grupo que a gente tem no WhatsApp sobre metabolismo. Então, entra lá nesse grupo. Fazendo parte desse grupo, você vai receber o resumo dessa minha aula de hoje, tá? E mais os avisos das próximas aulas sobre esse assunto e outros materiais que a Vanessa também está preparando. Pessoal do Instagram, tem o link também na nossa bio, ou se não, me chama no direct. Agora eu não tenho certeza se eu coloquei na bio do Instagram, tá? Do Slim 15. Então, chama no direct e fala, eu quero entrar no grupo do metabolismo, tá bom? Quais são os hormônios ligados ao emagrecimento, ao metabolismo, que são afetados pelo envelhecimento? Vocês sabem? Contem aí pra mim se vocês sabem. O que acontece quando a gente vai chegando numa certa idade, as coisas vão mudando e o pessoal já vem reclamando pra mim ou pra Vanessa, meu metabolismo tá lento porque eu estou envelhecendo. Que é o quê? É a queda, né, do estradiol, da progesterona nas mulheres. E isso acontece na menopausa, né, ou perto da menopausa, isso já começa a acontecer. E nos homens, a queda da progesterona, da testosterona, desculpem. E o que acontece? O homem entra na andropausa. E esses 2 períodos aí da vida, né, ou do homem ou da mulher, o que acontece? A pessoa vai realmente acumulando mais gordura na região abdominal, tá? Então é normal. Esses hormônios vão diminuindo, vai acumulando um pouquinho mais de gordura na região abdominal. Só que, muita atenção, né? Às vezes não é tudo isso que você tá pensando. Nota isso e já acha que aí o metabolismo ficou lento, então o mundo acabou e normalmente a pessoa descuida de outros pontos também e por isso que a coisa piora, tá? Mas vocês vão entender melhor sobre isso com a Vanessa na sexta-feira. Eu não vou me aprofundar nessa parte, eu só quero que vocês saibam que estes hormônios estão relacionados sim ao metabolismo de vocês e que esse acúmulo de gordura que eles causam, né, principalmente ali na região abdominal, é um acúmulo de gordura que vai estar produzindo substâncias inflamatórias no corpo de vocês, tá? Então, quando a gente fala de obesidade, de sobrepeso, né, o excesso de gordura, ele acaba produzindo inflamação no nosso corpo. Esse tecido gorduroso, ele é um tecido inflamatório. Quando a gente tem inflamação, isso vai sinalizando coisas negativas para o corpo, como um todo, tá? Então, essa inflamação, ela vai dando lugar aí para surgirem outras doenças, né? Doenças crônicas, resistência à insulina, né? Vai inflamando o seu intestino. O intestino inflamado também vai favorecendo o acúmulo de mais gordura. Então, vai virando um ciclo, tá? Que o seu corpo não consegue mais se livrar. Então, a gente realmente precisa ir lá e cuidar disso, ok? E um outro hormônio que está ligado também, né? Eu falei para vocês resistência à insulina, então eu já vou falar da insulina aqui. Por quê? A insulina está ligada nesse processo, né? Se a gente tem ali, por exemplo, sedentarismo e a falta de cuidados com a alimentação, né? A pessoa que come ainda muitos industrializados, cheios de aditivos químicos, come em excesso, come excesso de massas, açúcares, que a gente sabe, né, que não faz bem. Não tô falando que não pode comer, tá? Muito pelo contrário, eu incentivo que coma, mas sempre na quantidade adequada, dentro do equilíbrio. Quando a pessoa tem esses 2 fatores aí, sedentarismo e não cuida da atividade física, a insulina fica alta, tá? E aí, esse excesso de insulina, ele já vai estimular suas células para reservar mais gordura. E a pessoa que faz picos de insulina durante o dia, ou seja, ela tem lá, sobe muito rápido a insulina dela e depois baixa muito rápido. Normalmente as pessoas que comem mais açúcares e massas, o que elas fazem, né? Chega todo esse açúcar de uma vez só no sangue, porque a digestão desses alimentos é muito rápida. E a insulina vem e retira isso de forma muito rápida do seu sangue. Então faz o pico de insulina que a gente chama. E esse pico de insulina, ele dá uma sensação ruim, né? Quando cai essa insulina, de repente,
a pessoa se sente mais irritada, se sente cansada, ela sente que precisa repor aquela energia com muita rapidez, muita velocidade. Então isso estimula o quê? Os episódios de compulsão alimentar, né? Aquele episódio que você vai lá e ataca de novo normalmente os carboidratos, os doces, e come muito e se arrepende, e aí isso causa mais pico de insulina, então dali a pouco você tá lá fazendo isso de novo, tá? Alguém aí já viveu essa situação de comer muito carboidrato e depois dá vontade de novo, dá fome logo em seguida? Fala sim ou não aí pra mim, por favor. Outro hormônio, né, que é importante que vocês cuidem, né, para ativar o metabolismo, que ele influencia muito no metabolismo de vocês, é o cortisol. E eu já vou explicar por quê. Olha só, a Vanessa tá falando muitas vezes, a Adri tá falando que sim, mandou um joinha, né? Laodiceia também. Então, gente, como que a gente evita esse pico de insulina? Não é simplesmente cortar o carboidrato, né? Porque isso também tem os efeitos negativos da gente acabar desejando mais carboidrato muitas vezes e indo lá e comendo o dobro. É combinando esse carboidrato com outros grupos alimentares, como eu sempre estou falando aqui nas lives para vocês, tá? Então hoje o assunto não é esse, eu também não vou me espichar nesse assunto, mas fiquem de olho nas lives porque a gente sempre está explicando como que combina esses carboidratos com outros grupos alimentares para evitar os picos de insulina, para dar mais saciedade, tá? E para ter resultado no emagrecimento sem precisar fazer low carb, jejum ou nada de tão radical assim, certo? Que normalmente são coisas que você não consegue manter por muito tempo. Está travando a conexão, gente? E o cortisol, né? Famoso hormônio do estresse aí. Se o cortisol está baixo, você sente, né, aquela falta de energia. E quando a gente sente falta de energia, né, o que vem à mente? Realmente ir lá e comer massas, carboidratos, tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? O cortisol baixo nesse cenário, ele também vai acabar baixando o metabolismo de vocês, tá? A Vanessa disse que pra ela, a outra Vanessa disse que pra ela tá normal, conexão, a Laodiceia também. Muito bem, legal. E Robson Aguaí, São Paulo, seja bem-vindo. E a gente tem, eu falei pra vocês antes da insulina, né? A gente tem o antagonista da insulina. O que é o antagonista? É o hormônio que equilibra o outro hormônio, tá? Nesse caso, o antagonista da insulina, que vai equilibrar o funcionamento da insulina, é o glucagon. E o glucagon, pensa comigo, se a insulina ela era prejudicada, digamos assim, né? Quando você tem maus hábitos alimentares, quando você tá sedentário, como que ativa o glucagon? Conta aí pra mim. Para ele regular, né? Fazer esse contraponto da insulina. Vocês sabem? Arriscam dar uma resposta? A função dele é quebrar a gordura, tá, gente? Então, ele vai quebrar a gordura e isso vai fazer o quê? Vai ativar o metabolismo de vocês. Lembra que a gente falou que o excesso de gordura, ele também acaba deixando o corpo mais inflamado e dessa forma o metabolismo também vai ficando mais lento? Então, o glucagon, para que vocês ativem ele, precisa de atividade física e de alimentação saudável, tá? Então, é dessa forma. Notem que quando a gente fala de equilíbrio hormonal, eu falo assim, fazer a lição de casa. O que eu quero dizer com isso? Que são coisas que você consegue fazer
sem usar medicamentos, que é só você cuidar dos seus hábitos, do seu estilo de vida, tá? Então, a gente vai sempre olhar para uma alimentação mais saudável. Eu nem tô falando que você tem que se proibir de comer as coisas que você gosta, mas é claro que tem que predominar uma alimentação mais natural, tá? Alimentos que vêm da terra, muitos alimentos frescos, alimentos crus, que são ricos em fibras, mas também em vitaminas, sais minerais e enzimas. Então, as enzimas fazem detoxificação do seu organismo. Se você come tudo cozido, não come coisas cruas, você não tem esse efeito, certo? E praticar atividade física, beber água. Então, essa é a lição de casa, é a base da saúde, né? E a gente tem agora o antagonista do cortisol. Vocês sabem aí qual é? Exercício também, tá, Vanessa? Então, assim, o que são esses pilares? Água, exercício, alimentação. E agora, no próximo, eu vou falar pra vocês de sono também, tá? Gestão do estresse, né? Já que vocês sabem que o cortisol é o hormônio do estresse, então também é importante ter os momentos de relaxamento no dia, né? Então, são vários pilares que eles têm que andar em conjunto. Não adianta você cuidar de um só e o resto todo desandar, né? Que o nosso corpo, ele é um reloginho, assim. Ele precisa de todas essas informações para ele conseguir funcionar aos 100% da capacidade dele. O pessoal aqui estava falando não sei. Então, o antagonista do cortisol, né, que é o hormônio que vai regular o cortisol. Se a gente está falando que o cortisol é o hormônio do estresse, o que vocês acham que é o antagonista, que vai regular? Tem ideia aí? É a melatonina, tá? Então, a melatonina é o hormônio que regula nosso sono, que chega com o sono, chega ao entardecer no final do dia, né? Que é a hora que o nosso corpo começa a produzir. Do que isso depende para ser produzido? Não só do horário do dia, mas das condições. Então, se você é uma pessoa que fica assistindo TV com várias telas, igual eu tô aqui agora, com uma luminária no meu rosto, 2 celulares, um computador, você fica até tarde com toda essa iluminação perto de você, esse hormônio não vem, tá? Não vem. Então, você precisa começar a praticar a higiene do sono. Então, é muito importante que você, umas 2 horas antes do horário pretendido de pegar no sono, você comece a diminuir todas as luzes da sua casa, tá? Vai apagando as luzes, vai se afastando do celular, do computador. Às vezes é difícil no começo a gente fazer essa mudança, mas procura ler livros, né? Até o sono chegar, fazer outras coisas, mas que não tenham tela, não tenham brilho ali perto de você. Você vai precisar de uma luminária para ler um livro, mas já é comprovado em estudo científico que a leitura do livro, ela propicia o sono, tá? Então, é um outro tipo de iluminação, é diferente dessa luz que vem do celular, que prejudica o nosso sono. Verdade, né, Laodiceia? E assim, o que eu atendo de gente estressada, que não dorme bem, que fala que tem insônia, e aí eu pergunto, e daí, como é que é seu sono? Ah, eu durmo um dia num horário, outro dia no outro, eu não durmo antes da 1 da manhã, e etc, né? Fico até tarde trabalhando no computador, então assim, tem 2 coisas aí. A luz que eu falei pra vocês e a mente que não desliga, né? Mentalidade que não desliga, que às vezes tá lá lendo notícia ruim até tarde, certo? Isso mesmo, Vanessa. O glucagon é antagonista da insulina e o cortisol e a melatonina do cortisol, tá? E o que essa melatonina faz, além de agir no nosso sono? Ela regula a leptina, que é outro hormônio, que é um hormônio que dá saciedade pra gente. E também influencia no GH, que é o hormônio do crescimento. E olha só, esse hormônio do crescimento, ele é produzido durante o nosso sono, e ele estimula o nosso crescimento muscular lá durante o sono. Então, por que todo mundo que fala de treino, né? Vocês vão ver a Vanessa falando disso e vários profissionais que falam de treino falam do descanso. Que você precisa dar não só o dia de descanso, intervalo de descanso para o seu corpo, mas você precisa dormir bem.
né? Então, é por quê? Para garantir esse GH, que o GH é o hormônio que vai fazer a sua musculatura crescer. Não no sentido de você ficar hipertrofiado e bombadona, porque as mulheres têm receio de ficar, né? Super fortonas, algumas, ou a maioria. Na verdade, não. Para ficar super fortona, você precisa de um trabalho muito intenso de musculação, muito intenso de alimentação também, correta, para chegar nesse nível de crescimento muscular. O que a gente está falando aqui é de um crescimento muscular, de uma troca ali normal que acontece, crescer massa muscular e queimar gordura, tá? Aquela coisa que vai te dar mais a definição, sem nada de exagero de volume muscular. Por que é importante ter, né, esse crescimento muscular? Porque a massa muscular, ela vai queimar aí essas calorias extras, ela vai manter seu corpo mais ativo, tá? Mas, de novo, repito, que quem vai se aprofundar nesse assunto com vocês, vai explicar tintim por tintim tudo isso, é a Vanessa na sexta-feira, tá? Então aqui eu vou focar só em falar dos hormônios hoje. Combinado? Gente, aqui, depois da gente ter falado, já falei dos 6 hormônios pra vocês que eu queria falar hoje. Eu quero saber de vocês, assim, se ficou alguma dúvida e qual a função de qual hormônio que a gente falou aqui que foi novidade pra você, que de repente você identificou que não estava cuidando bem e que agora você vai cuidar. Por quê? Eu gosto que vocês acompanhem aqui as aulas, as lives, mas eu gosto de dar uma ação também no final, né? Não tem graça você vir aqui, assistir tudo e não colocar em ação o que você aprendeu. Então, a gente vai combinar uma ação a partir de agora, tá? Enquanto vocês me respondem aí, eu vou lembrar vocês de entrar no grupo do WhatsApp sobre metabolismo, que o link tá em cima aqui da descrição da nossa live no Facebook. E o pessoal do Instagram vai enviar direct falando que quero entrar no grupo do metabolismo, tá? A Vanessa tá falando que foi tudo novidade. Nossa, Vanessa, olha só, vamos cuidar desses hormônios aí. E aí, gente, lá no grupo do WhatsApp sobre metabolismo, vocês vão receber um e-book meu amanhã, que eu tô finalizando, tá? Eu vou finalizar ele amanhã e vou mandar pra vocês, que é esses tópicos aqui que a gente conversou, tá? O resuminho pra vocês terem certinho aí o que é pra fazer, o que vocês têm que cuidar sobre os hormônios e o metabolismo, ok? Por que é muito importante esse tema, né? A gente já fez outras lives, eu e a Vanessa falando de metabolismo, sempre chama atenção. A gente falou de exercício físico para acelerar o metabolismo, a gente falou de alimentação. Mas eu acho que enquanto as pessoas não entendem que os hormônios regulam o nosso corpo, né? As funções do nosso corpo, fica difícil realmente elas irem lá e praticarem isso que a gente está ensinando, tá? Então agora você já sabe, né, que o hormônio ele serve para regular seu corpo e que eles têm que estar todos reguladinhos para funcionar tudo certinho, né? E que você pode sim cuidar dessa parte, dessa base da sua saúde, sem muitas vezes precisar de medicamento, tá? Ou de dietas agressivas, ou de suplementos, né? De soluções mais milagrosas e às vezes até mais caras, tá? Às vezes pode ser sim necessário uma intervenção médica, que você comece a usar um medicamento, que você use por mais tempo. Então não deixe de procurar um profissional para você avaliar, diagnosticar certinho se é mesmo metabolismo lento, como tratar, mas repito sempre aqui pra vocês, não adianta você ir lá e tomar o remédio, né, e não tratar a raiz do problema. Toma o remédio, gasta em remédio, tem efeito colateral, sendo que poderia estar ajustando tudo isso, muitas vezes cuidando da alimentação, do exercício físico, do sono, que são coisas que vão te trazer benefícios para outras áreas da vida também, né, não só naquele ponto que você está precisando de medicamento. Concordam? Deixa eu ver, que acho que teve pergunta aqui que eu não vi. Não durmo o tempo necessário, já que falou, né? Tenho vício de dormir ouvindo livro ou meditação. Deve atrapalhar.
Não, se são hábitos relaxantes, não, né? Porque a meditação ela relaxa, então ela favorece, na verdade, que você durma, tá? É mais questões assim que deixam você mais tensa ou a luz mesmo. Luz, isso, no YouTube. Ah, tá, daí a tela vai atrapalhar. Uhum. Quando a gente fala de higiene do sono, às vezes, sabe aquela luzinha azul ou vermelhinha de um aparelho, mesmo quando o aparelho tá desligado, fica aquela luzinha, né, que você colocou ele em stand-by ali. Até isso atrapalha, tá? Ele não deveria ser escuro total. E agora, quero que vocês me contem aí, de toda essa nossa conversa de hoje, qual é a atitude que vocês vão tomar já para começar a regular essa parte hormonal? Qual é o hormônio que você acha que você tem que focar, que você descobriu aqui, né? E o que você vai fazer, tá? Vamos deixar combinado aqui. E lembra que quando a gente compartilha aqui, né, nos comentários, a gente está se comprometendo publicamente, então as chances da gente ir lá e cumprir de verdade aumentam muito, porque a gente já falou para outras pessoas, não ficou só aqui na cabeça. Então conta aí, o que você vai fazer de bom, né, para regular seus hormônios e assim acelerar seu metabolismo daqui para frente. Como que a insulina funciona no emagrecimento que tem a ver com a queima de gordura? Tânia, né? Tânia, a insulina tem tudo a ver. A insulina tem tudo a ver. Pensa assim, ó, quando você consome massas, carboidratos, doces, enfim, tudo isso é digerido e vira glicose lá no seu sangue, tá? Essa glicose, né, depois da digestão ela vira glicose, ela chega no seu sangue. E a glicose, ela vai dar uma sensação boa, né, no seu cérebro, tá? Vai liberar dopamina, você vai ficar se sentindo bem. E vai estimular também no seu cérebro que libere a insulina, porque a insulina é o hormônio que retira a glicose do sangue, tá? Então, vai vir aquela insulina, ok? Por isso que depende muito de como é a sua alimentação. Porque se você come excesso de carboidrato, principalmente doces ou carboidratos simples, sem outros grupos alimentares associados, como fibras, proteínas, gordura boa, né, que vão atrapalhar a digestão desse carboidrato. Então, se não tem nada disso, esse carboidrato vai chegar muito rápido no seu sangue. E aí vai subir a quantidade de glicose, tá? E vai vir rápida a insulina. Então, quando sobe muito rápido, é isso que causa pico. Pico por quê? A gente observa num gráfico mesmo, tá? Então, faz um pico lá em cima, o nível de insulina no seu sangue, certo? Porque vem muita insulina, aí cai realmente, ela retira a glicose dali rapidinho, então cai, vai lá embaixo muito rápido, tá? E aí você sente todas aquelas coisas ruins lá, fraqueza, tremedeira, muita fome, aquela fome intensa e a vontade de comer carboidrato de novo. E aí você acaba virando meio que escrava desse ciclo. Quando, pelo contrário, você come alimentos mais saudáveis, mais equilibrados junto com esse carboidrato, por exemplo, um almoço, que costuma ser uma refeição mais equilibrada, que a gente coloca salada, que tem fibra, a gente coloca uma proteína ali, né? A gente tempera com azeite de oliva, que é uma gordura boa. Então, tudo isso vai atrapalhar a digestão do carboidrato que tá ali, que normalmente é o arroz, ou é a massa, ou é a batata, né? E esse açúcar, né, derivado desse carboidrato, ele vai chegar mais lentamente na sua corrente sanguínea. Então, ao invés do gráfico virar um pico, ele vai subindo devagarinho, se mantém mais estável e vai descendo devagarinho. O nível tanto de glicose quanto de insulina que veio para retirar essa glicose. E isso te dá uma sensação de saciedade maior, tá? Por isso que, se você acorda de manhã e come só o seu pãozinho francês, que é carboidrato, com uma manteiguinha ali, né? Logo você tá com fome de novo, tá? E quando você come de manhã já associado com uma proteína do ovo, por exemplo, pode ter esse pão, mas ainda associado com a proteína do ovo, você se mantém saciada por mais tempo, tá? Claro que você ingeriu um pouco mais de calorias devido ao ovo, mas não fez esse pico, tá? Então você manteve ali
o seu nível de glicose mais estável, tá? Demora mais para ter fome. E aí você não ataca logo em seguida carboidrato, você consegue escolher melhor, né? Até o seu juízo, ele fica melhor, você consegue chegar na próxima refeição ainda mais saciada e consegue escolher. Ah, não, então ao invés de atacar tudo que tem na frente, eu vou fazer uma escolha aqui mais saudável, porque eu nem tô com tanta fome assim. Faça o teste, tá? Quem não viveu isso na pele, faça o teste. Faça aí, compare seu nível de fome quando você toma um café da manhã só com o pão ou quando você combina ele com ovo ou com uma outra fonte de proteína, para quem de repente não come proteína de origem animal, né? A gente aconselha o hummus, que é a pastinha de grão de bico, que é derivada do grão de bico, que é proteína vegetal, tá? Então dei 2 exemplos aí para vocês. Ok, gente, estou aqui ofegante já, porque meu barrigão de 6 meses de gravidez tá aqui sufocado enquanto eu falo. Faltou vocês me dizerem a ação, né? O que vocês vão fazer de diferente daqui pra frente? Muito bom, só como pão, então vamos mudar. Exatamente assim a Cris tá falando. Olha só, Vanessa respondeu, vou tentar comer equilibrado e ver seus conteúdos para aprender a fazer as combinações certas. Muito bem. Que bom, fico feliz. Sei que você já tá cuidando aí, né, da alimentação e dos exercícios, Vanessa. E, gente, por que valeu a pena nossa conversa aqui hoje? Resume pra mim aí numa frase. Por que valeu a pena nossa conversa sobre hormônios e metabolismo? Olha só, café preto, mamão, mirtilo, chia, farelo de aveia, ovo frito, muito bom. Não como mais pão e tomo café amargo, olha, tá de parabéns aí, já deu os primeiros passos. O pessoal do Face tá mais quietinho aqui, mas eu quero saber de vocês por que valeu a pena a conversa, porque vocês estão quietinhos, mas vocês estão aí, firmes e fortes comigo, desde o começo. Então me contem nos comentários, por que valeu a pena você saber sobre esse assunto hoje? Pessoal, então na sexta-feira às 20 horas vocês têm outra live que a gente vai confirmar se ela é no Instagram, no Facebook, onde ela é, né? Fiquem de olho aqui nas redes sociais, que a Vanessa Personal vai falar tudo sobre como acelerar o metabolismo. Vai ser uma aula super completa. Eu vou estar junto, ajudando ela na live, não vou dar conteúdo nesse dia, mas vou estar ajudando ela. E conto com vocês, então, entrem no grupo do WhatsApp para saber mais sobre metabolismo, porque ela tá compartilhando outros materiais lá e eu vou colocar o e-book dessa aula de hoje para vocês lá também. E que mais? Pessoal que tá no Instagram, ativa as notificações para vocês receberem todos os nossos conteúdos, tá? Então, vocês vão ali no nosso perfil onde diz seguir, né? Seja a maioria que já tá seguindo, mas você aperta onde diz seguir mesmo assim e você consegue ativar todas as notificações para posts, para stories, para lives. Muito importante que você faça isso, porque aí você recebe lá no seu feed tudo que a gente fizer, tá? Do Slim 15 aparece lá para você. Se não, o Instagram distribui só um pouquinho, né? Só algumas coisas, não vai tudo, não vai todo o conteúdo lá para você, tá bom? Valeu, muito obrigada pela presença. Amei a conversa aqui com vocês. E a gente se vê na sexta-feira. Vanessa Personal, se você está aí, confirma se amanhã tem live de treino. Normalmente ela dá uma live de treino, que vocês podem treinar junto com ela às 17 horas. É treino de HIIT, tá? Então é alta intensidade, mas num intervalo de tempo pequenininho. E o pessoal tem adorado essa aula, mesmo as pessoas que falavam que não gostavam de HIIT estão amando, então não percam. Às 17 horas o treino com a Vanessa, ela vai confirmar, mas eu acredito que sim, né? Aqui no perfil do Slim 15 no Instagram, tá, gente? Então, a pessoa aqui do Facebook, 17 horas, o perfil é Slim15_emagrecimento para treinar junto com a Vanessa Personal amanhã, ok? Boa noite, beijos e até sexta-feira.